Bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Maurício e hoje eu vou falar sobre algo que eu quero que você veja de uma perspectiva diferente. Eu quero que você olhe por outro ângulo, que é por que o médico estuda tanto, né? Qual é o motivo de o médico estudar tanto? Obviamente, né, numa resposta fácil e simples, você pode falar assim, estuda tanto para aprender, e é óbvio, né? Esse é justamente o objetivo do médico, aprender. Só que qual é o motivo? Quando eu falo em motivo, eu tenho que pensar em motivação. Todo mundo tem que ter uma motivação para conseguir se manter focado naquilo que se propõe. E para estudar não é diferente. E você pode ter vários tipos de motivação. Eu vou dar um exemplo de uma motivação que eu tenho. Eu estudo inglês e espanhol. Toda semana eu tenho aula de inglês e eu tenho aula de espanhol. Beleza? Eu comecei estudando primeiro inglês na minha vida. Depois o espanhol entrou na minha vida e hoje eu estou passando por um processo de revalidação de diploma na Espanha. Pode ser que eu decida ir morar e viver na Espanha por um tempo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e eu sinto que eu preciso do espanhol. Mas antes de apenas sentir que eu precisava do espanhol, para dar entrada no meu diploma, né, na minha revalidação de diploma, eu precisava comprovar um nível muito alto de espanhol para poder ter esse certificado, né? Eu precisava fazer uma prova e ter esse certificado e para poder conseguir dar entrada. Então, qual era a minha motivação? Ou eu passo nessa prova, ou eu não revalido meu diploma. Ou eu passo nessa prova, ou eu não dou entrada no processo de revalidação de diploma. E isso fez com que o espanhol se tornasse uma prioridade na minha vida naquele momento. Eu acabei me dedicando muito mais, estudando muito mais, eu vivi o espanhol. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, né? Então eu ouvia espanhol o tempo inteiro, eu assistia coisas em espanhol, vídeos em espanhol, né? Lia muito em espanhol, fazia redações em espanhol, escutava e via jornais em espanhol, enfim. Acabei fazendo isso para aumentar o meu vocabulário. Já com o inglês eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque para que eu preciso do inglês hoje? Por que eu preciso do inglês hoje? Às vezes para ler um artigo científico? Tá, pode ser. Mas o real motivo de eu precisar de inglês hoje mesmo para minha vida, é me comunicar quando eu for fazer uma viagem internacional. Só que isso eu já sou capaz de fazer com o nível de inglês que eu tenho. De forma que me falta motivação para melhorar o meu inglês. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado para tentar conseguir, mas é difícil porque eu não tenho motivação. O que eu sei já é suficiente para eu viajar, para eu me comunicar. Então, para que eu vou melhorar? Por que eu vou adquirir mais vocabulário? Acaba sendo difícil fazer isso. E para você é a mesma coisa. Se você não tem uma motivação para estudar, seja para uma residência médica, seja no seu dia a dia da faculdade mesmo, você tem que criar essa motivação. E em termos, primeiro, de faculdade, o que você pode fazer? A sua motivação pode ser de tentar chegar a ser o primeiro da sala ou a primeira da sala, né? A sua motivação pode ser não reprovar, não ficar de prova final, também é uma motivação, né? Faz parte, isso faz com que você caminhe e continue de período a período. A sua motivação pode ser melhorar as suas notas, né? Tirar uma nota boa na primeira prova para não ficar dependendo da nota da segunda prova, né? Geralmente as faculdades têm 2 provas ali que se fazem em média e acaba isso influenciando se você vai passar ou não no seu semestre. Então você pode inventar vários tipos de motivação. Se você vai, por exemplo, estudar para residência médica, que motivação você pode utilizar? Eu quero entrar na minha especialidade dos sonhos. Isso é uma motivação para você dar o gás ali, para você estudar, para você se dedicar realmente à residência médica, à prova de residência médica. A sua motivação pode ser, eu quero fazer na minha cidade, só serve se eu passar na minha cidade. Então eu vou me dedicar ao máximo para eu conseguir uma vaga na minha cidade. De forma que sempre que você tem a motivação correta, aquele objetivo, né, ou melhor, o caminho para você chegar àquele objetivo acaba se tornando muito mais tranquilo, né? Você acaba sofrendo menos com ele acaba impactando negativamente menos na sua vida. Agora, se você vai fazer sem o motivo, vou fazer residência para não ser o único da minha sala a não passar, vou fazer residência porque todo mundo faz, eu não sei o que eu quero, então eu acho que vou prestar clínica médica, vou prestar medicina de família, vou prestar cirurgia geral, que são mais especialidades ali mais gerais, vamos ver o que dá. Se você faz isso,
você vai sofrer muito mais estudando. Você vai sofrer muito mais com o processo de preparação, porque você não vê motivo para estar fazendo aquilo. Isso às vezes pega você, inclusive, durante a formação, durante a faculdade também. Você acaba não vendo motivo, não vendo razão em estudar aquilo tudo. E aí você acaba se distraindo, né? Indo para as festas, não estudando, levando a coisa na barriga, e sempre que você faz as coisas de uma maneira mal feita, né? Sem dedicação, você pode aí tomar uma rasteira da vida e ficar para trás da sua turma, e que provavelmente não é o objetivo que você tem, ou não é o objetivo que você teve desde quando você entrou na faculdade. Eu, por exemplo, hoje, né? Eu estudo, quando eu estou estudando, por que eu desejo estudar? Por que eu estudo sem sofrer? Né? Eu sofro com o cansaço, obviamente, mas por que eu estudo sem sofrer hoje em dia? Eu considero que eu estou estudando para ter uma maior realização profissional. E essa é a minha motivação hoje para conseguir estudar. Uma motivação que eu tinha muito forte quando eu estudei para o vestibular, né? Eu queria fazer medicina, eu queria passar por medicina, eu sempre tive interesse na área, mas eu tinha ido para o exército. E lá no exército aconteceram algumas coisas e eu consegui trancar, né? Eu acabei trancando a minha formação ali no exército pelo período de 8 meses mais ou menos, 7 meses mais ou menos, né? Eu tranquei um ano esse ano letivo lá no exército, e eu tinha até o fim do ano para poder passar em medicina. Então isso foi uma motivação, porque ou eu entrava na medicina ou eu voltava para o exército, que não era o meu plano naquele momento. Então eu não tinha opção de não passar. O que eu fiz? Eu me dediquei muito aos estudos, né? De maneira muito intensa aí, ao estudo, de forma que, no fim das contas, eu não sofria mais para estudar. A única coisa que me limitava era a minha capacidade física, né? A necessidade de sono, a necessidade de dormir, porque eu não fazia nada mais além de estudar. Eu fiz uma coisa tão intensa ali que, para mim, o resto perdeu sentido. Eu não tinha necessidade de ir para festa, eu não tinha necessidade de sair de casa, eu queria estudar, era do cursinho para casa, da casa para o cursinho, e eu estava super feliz com aquilo ali, porque eu me motivava, né? E o fato de eu ir bem nos simulados, é óbvio, isso ia me motivando cada vez mais. Então, a lição que eu quero trazer para você é isso, né? Qual é o motivo dos médicos estudarem tanto? O motivo é você que vai dizer. Você tem que saber, você tem que achar a motivação pela qual vale a pena você passar por todo o sacrifício de adquirir o conhecimento médico aí para desempenhar bem o seu papel. Então a motivação ela é muito individual e é só você mesmo que vai poder falar qual é a sua, né? Tente pensar em porquê, em motivos pelos quais você está fazendo isso, né? Tem que fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido para você, enquanto não fizer sentido para você, você vai ficar perdido. Você não vai saber o que faz, você vai estar ali sofrendo com a faculdade, sofrendo com o fato de ter que estudar. É claro que o curso é puxado e você vai passar por momentos assim em algum momento, em algum período, mas é interessante que você tenha essa motivação, porque só assim você vai saber responder a pergunta, né? Por qual motivo o médico estuda tanto? E se você gostou desse tipo de vídeo, curte, compartilha, manda para os colegas aí, para os amigos que também têm interesse. Um grande abraço e até a próxima.